Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Nando, pastor da Primeira Igreja Batista no bairro Botafogo, trazendo a palavra de Deus para você e para sua família. A propósito, como é que está a sua família? Nós estamos chegando ao mês de maio, que é o mês das noivas, que é o mês das mães e que é o mês também que as igrejas batistas dedicam à família. E eu queria nessa oportunidade pensar com você a respeito de família, pensar com você a respeito da sua família. Eu queria pensar com você sobre aquelas crises, aquelas dificuldades que nós enfrentamos na família. Talvez essa mensagem esteja chegando até você num momento como esse, num momento de crise, num momento de dificuldade. Talvez na sua casa estejam havendo conflitos de relacionamento, marido que não se entende com a esposa que não se entende com o marido, brigas constantes, conflitos. Talvez haja dificuldade no relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, resultando em mágoas, resultando em traumas. Talvez sua família esteja passando por uma crise econômica, o que é comum na conjuntura que estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo. Talvez a provisão da família esteja ameaçada, haja desemprego, dificuldade. Talvez uma crise na saúde. Talvez você que está assistindo esteja doente, ou alguém na sua família está doente, e com isso a dor, a tristeza, a ansiedade, preocupação. São crises, dificuldades que nos entristecem e que por vezes nós atravessamos na família. Mas eu quero chegar até você com essa palavra, desafiando você a crer em Deus, desafiando você a crer em Jesus. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Aliás, essas palavras de Jesus foram ditas num contexto de crise familiar. Jesus disse essas palavras para uma mulher que estava vivendo uma dificuldade dentro da sua casa, dentro da sua família. E é esse o texto que eu queria meditar com você. Nós vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 11, e vamos ler do versículo 38 até o versículo 45. Eu quero convidar você a acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saindo aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Os evangelhos dizem que Jesus tinha uma amizade com Lázaro e com as suas irmãs, Marta e Maria. Era uma família muito próxima de Jesus. Ele tinha intimidade com essa família, por várias vezes esteve na casa dessa família, dividindo refeição com eles, dormindo até na casa deles. E esse amor que Jesus tinha por essa família se mostra no texto lá no princípio do capítulo. A Bíblia diz que quando Lázaro ficou doente,
Marta e Maria mandaram um mensageiro até Jesus com as seguintes palavras: Jesus, aquele a quem amas está doente. Era um pedido de socorro, era um pedido de ajuda. Só que a Bíblia diz, surpreendentemente, que Jesus recebeu essa notícia, mas não fez nada. Não saiu do lugar onde ele estava. Jesus só se dirigiu a Betânia quando Lázaro já havia morrido. E chegou à cidade quando Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Talvez, lendo esse texto, pensemos, Jesus chegou muito tarde, já não tinha mais jeito. Porque no dito popular, tem jeito para tudo, menos para a morte. Então agora já era o fim, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. Mas Jesus tinha um propósito com aquela família, Jesus tinha um propósito de revelar a sua glória àquelas pessoas. E para Jesus não existem impossíveis, para Jesus não existem casos perdidos. Ele chega ali e não chega tarde, chega na hora exata, no momento exato, no tempo de revelar o seu propósito para aquelas pessoas. A Bíblia diz que Marta vai ao encontro de Jesus e antes mesmo que ele entre na cidade, já diz para ele o que está no seu coração. Ela diz: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, ele responde de uma forma surpreendente e diz: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. É interessante que Marta, ao ouvir essas palavras, no lugar de se alegrar, no lugar de saltar, no lugar de dizer glória a Deus, aleluia, ela diz: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Como muita gente, a fé de Marta não era uma fé que se aplicava ao presente. Era uma fé que se aplicava ao passado, era uma fé que se aplicava ao futuro, mas a certeza de que aquela situação era irreversível a impediu de crer que o milagre poderia acontecer naquele exato momento na sua história, na sua família. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não fui a ressurreição e a vida. Eu não serei a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus animou Marta com essas palavras. Jesus também teve a oportunidade de animar Maria. E depois disso ele diz: me mostrem onde ele foi sepultado. Levaram Jesus até o túmulo, uma gruta que estava com a entrada coberta por uma pedra, fechada por uma pedra. Jesus então diz: tirem a pedra. E nesse momento, Marta tem uma reação surpreendente. Ela diz: mas Jesus, já tem 4 dias, já cheira mal. Em outras palavras, Marta dizia assim: Jesus, deixa quieto, deixa para lá esse negócio, Jesus. Já está cheirando mal. Tudo bem, o Senhor já chegou, já nos consolou, nós estamos confortados com a sua presença. Aliás, é assim mesmo, a vida é desse jeito. Chegou a hora de Lázaro, daqui a mais um tempo vai ser a vez de Maria. E quem sabe daqui a muitos e muitos anos vai chegar também a minha vez, porque todo mundo morre, não é verdade? Ninguém fica para semente. Deixa isso para lá, Jesus. A gente nem está mais chateado com o Senhor, porque o Senhor não visitou o doente. Estamos felizes porque o Senhor está aqui. Vamos deixar isso para lá. Marta estava tão perto de ver o milagre, mas naquele momento ela estava desistindo de crer que algo sobrenatural poderia acontecer. E Jesus diz: Marta, lembra do que nós conversamos? Se creres, verás a glória de Deus. Meu amado, talvez você esteja tão perto de ver o milagre, tão perto de ver o sobrenatural de Deus se manifestar na sua casa, na sua vida,
você não pode desistir, você precisa crer, porque se creres, verás a glória de Deus. Foram essas as palavras de Jesus. Mas o que aconteceu com Marta? O que fez Marta desistir do milagre? O que fez Marta perder a sua fé? O que fez Marta desistir de acreditar na transformação que podia se operar na sua casa, na sua família? Eu identifiquei 3 coisas. Primeiro, Marta desistiu porque ela esqueceu o que Jesus falou com ela. Se você observar no versículo 23, a primeira coisa que Jesus falou quando encontrou Marta foi: o seu irmão vai ressuscitar. Ele foi bem claro: o seu irmão vai ressuscitar. Só que aparentemente, naquele momento em que Jesus mandou tirar a pedra, Marta esqueceu do que Jesus havia dito, que o irmão dela ia ressuscitar. E sabe, gente, quando nós esquecemos daquilo que o Senhor disse, nós desistimos. Quando nós esquecemos daquilo que o Senhor falou, nós desanimamos. A gente vê um exemplo disso em outras passagens. Moisés também, que foi chamado por Deus para um grande desafio, o desafio de ser o libertador de Israel, de trazer a libertação para o povo que estava oprimido, escravizado no Egito. A Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 5, versículo 6, que houve um momento em que ele desanimou, um momento em que ele fraquejou, um momento em que ele ficou triste porque estava lutando, falando e as coisas aparentemente não aconteciam, nada mudava. Mas isso aconteceu, Moisés desanimou porque ele esqueceu do que Deus já havia dito para ele. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 19 e 20, Deus disse para Moisés o seguinte: sabe, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porém, eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, e depois vos deixará ir. Deus já tinha dito para Moisés que seria difícil. Deus já tinha dito para Moisés que ele ia encontrar barreiras, que o faraó não ia deixar o povo sair facilmente, mas que no final tudo ia dar certo. Sabe por que Moisés estava desanimado? Porque ele esqueceu do que Deus havia dito. Sabe, irmãos, às vezes a gente guarda tanta coisa na nossa mente e esquece de guardar o principal, aquilo que Deus disse a respeito da nossa família e a respeito da nossa vida. Nós não podemos esquecer das coisas que Deus disse. É guardando a palavra de Deus que nós temos força para vencer. Lembra quando Jesus esteve no deserto? Ele foi tentado pelo diabo e ele venceu com aquilo que Deus havia dito e que ele guardou. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Muitas vezes nós passamos também por desertos na nossa vida e é com aquilo que Deus nos disse, que nós guardamos, que nós podemos vencer. O que Deus disse a seu respeito e a respeito da sua família? Ah, pastor, Deus não me disse nada. Se você me responder que Deus não disse nada, alguma coisa não está bem, porque Deus está o tempo inteiro falando com a gente. Está nos falando pela sua palavra, está nos falando através de pessoas, está nos falando através das circunstâncias. Deus está o tempo inteiro falando com a gente. O que Deus tem dito? Olhe para a palavra de Deus e veja quantas coisas Deus tem dito. Ele diz que cuida de você assim como Ele cuida das flores, dos passarinhos. Ele diz que é o seu pastor e nada te faltará. Ele diz que a misericórdia dele se renova sobre a sua vida a cada manhã. Quantas coisas Deus tem dito. Quando nós esquecemos as coisas que Deus diz, nós desistimos. Por isso, não se esqueça das coisas que Deus disse a teu respeito e a respeito da sua família. Eu aprendo também nesse texto que Marta desistiu porque esqueceu quem falava com ela. Lembra? Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Eu acredito que Marta deve ter ouvido essa frase muitas vezes, porque naquela época já haviam grupos religiosos
que tinham a crença na ressurreição dos mortos. Os fariseus, por exemplo, eram um exemplo disso. Com certeza ela recebeu a visita de religiosos dizendo: calma, Marta, tudo bem, o teu irmão vai ressuscitar lá no último dia. Por isso até ela respondeu quando ouviu Jesus dizer da ressurreição do seu irmão: eu sei, eu já ouvi isso, muitas pessoas já me disseram isso, o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Só que havia uma diferença. Jesus não era mais um líder religioso falando a respeito de teoria. Jesus diz: alto lá, moça, eu não sou só mais um repetindo frases prontas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantas vezes nós esquecemos que estamos tratando com o Deus do impossível, com Deus que pode todas as coisas, com Deus todo-poderoso. Quando nós esquecemos quem é Jesus e quem é o Deus da família, nós nos animamos, nós desistimos, nós nos frustramos. Não perca de vista quem é o seu Deus. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele não é o Deus da história, ele é o Deus que faz a história. Ele é o Deus que sustenta a família. Ele é o Deus que muda as circunstâncias. Marta desistiu porque ela esqueceu quem é que estava falando com ela. E nós não podemos cometer esse mesmo erro. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que Marta desistiu porque esqueceu de que tudo é possível para Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois pergunta para ela: você crê nisso? Você crê nisso? Lázaro estava morto há 4 dias. O corpo já em decomposição, já cheirava mal. Mas pela ordem de Jesus, Lázaro voltou à vida e saiu daquela sepultura. Sabe, talvez hajam situações na sua casa, na sua família, que já cheiram mal, que parece que não tem mais jeito. E nós talvez desistamos porque esquecemos que para Deus não existem impossíveis. Eu creio que mesmo essa situação que aparentemente é irreversível, mesmo essa situação que já cheira mal, pode mudar pela palavra e pelo poder de Jesus. Eu creio que pais que olham para os filhos e dizem: esse filho só me dá desgosto, esse filho só me dá tristeza, pais que já desistiram do filho, podem voltar a olhar para os seus filhos como herança do Senhor. Eu creio que casais que dizem: o amor já acabou, nós não vamos mais continuar juntos, já não tem mais condições, Deus pode ressuscitar o amor nos corações. Eu creio que irmãos que têm desavença, irmãos que se odeiam, a semelhança de Esaú e Jacó, podem novamente ter comunhão pelo poder de Jesus. Eu creio que o relacionamento de nora e sogra, pelo poder de Jesus, pode se tornar como o relacionamento de Noemi e Ruth, que caminhavam juntas. Eu creio, porque para Deus não há impossíveis. Por vezes nós desistimos já tão perto de ver um milagre, porque esquecemos que para Deus não existem limitações. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua família nesse momento. Não desista da sua família, não desista de crer, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo essa mensagem, assistindo esse vídeo. Abençoa a família dessa pessoa. Eu não sei quais são as crises, quais são as dificuldades que ele tem enfrentado, que ela tem enfrentado, que o seu lar tem passado, mas nós recebemos a Tua palavra que nos diz que se crermos, veremos a Tua glória na nossa casa e na nossa vida, Senhor. Não nos deixe esquecer das coisas que o Senhor já falou a nosso respeito e que estão registradas na Tua palavra. Não nos deixe esquecer quem é o Jesus que nós servimos, quem é o Deus que nós servimos. E não nos deixe esquecer que para Ti não há impossíveis, que nós possamos viver um milagre na nossa casa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus esteja restaurando o seu lar para a glória do nome dele. Lembre-se,
Se creres, verás a glória de Deus. Com essa palavra, eu desejo que esse mês de maio, esse mês dedicado à família, seja a bênção para você. Deus abençoe. A paz, querido.